Olá, meus amigos, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 20 de agosto de 2021, nós vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E hoje nós teremos um diálogo entre Varro e o Flávio Súblio. O Varro será feito pelo nosso querido amigo Wesley e o Flávio será feito pela nossa querida amiga Lígia. Irá postar a voz. Somos um grupo menor hoje devido à pandemia, então nós vamos aqui nos arrumando conforme o filme vai nos apresentando em cada gravação. Então vamos iniciar fazendo a nossa oração. Jesus amigo, mais uma vez te damos graças por essa oportunidade, por esse momento de calmaria, nesse mundo tão agitado, de tanta correria. Ilumina nosso pensamento, abre nosso entendimento e principalmente nossa boa vontade de trabalhar e servir. Inspira-nos e nos orienta. Que assim seja. No capítulo passado nós nos situamos que estamos no ano de 217. Varro trabalha nas embarcações de Opílio Vetúrio, então ele viaja bastante. E tinha acabado de retornar de uma de suas viagens. Varro já é cristão, ele já é cristão, e ele um dia sai para ir ouvir uma palestra nas catacumbas, mas não ouve a palestra, ele retorna mais cedo à sua casa e encontra o seu patrão, Opílio Vetúrio, no leito conjugal com a sua esposa, Cíntia Júlia. Opílio Vetúrio é primo de Cíntia Júlia e é apaixonado por ela. E o Quinto Varro escuta essa conversa deles e fica muito abalado. Pensa primeiro em revidar, depois pensa em fugir com o filho, mas ele se recorda da oração, faz uma prece e sai de casa. No dia seguinte ele vai para a palestra e se aconselha com o irmão Corvino, que é o palestrante que veio das Galhas e conta a história dos cristãos das Galhas. E o irmão Corvino diz para ele que pergunta para ele se ele aceitou o cristianismo para que Jesus fosse servo dele ou ele servo de Jesus. Então ele dá vários conselhos ao Varro e um dos que ele diz que Varro, a justiça de Deus é perfeita, que ninguém chora sem necessidade. Então para ele não julgar, perdoar a esposa, e isso deu um certo acalanto e acalmou Varro. Então vamos lá, que Jesus sempre possa nos conduzir. Capítulo 3, intitulado Compromisso do Coração. 2 dias sucederam-se uniformes para Quinto Varro que, apático e melancólico, ouvia no lar as queixas infidáveis da esposa, azorragando-lhe os princípios com o látego da crítica insidiosa e contundente. Então, vamos lá substituir as palavras. Ouvia no lar as queixas infidáveis da esposa, atacando-lhe os princípios com o chicote da crítica desleal e contundente. Então, quem muito reclama mostra a sua insatisfação no meio que está inserido e com o que está fazendo. Então, uma das características da Cíntia Júlia é realmente a reclamação, porque ela está insatisfeita com o casamento.
Quando um casal, um olha para o outro sempre criticando, apontando defeito, você come errado, você fala demais, você senta errado, você é isso, você é aquilo, isso mostra a insatisfação de um dos parceiros para com o outro. Então se torna um ambiente desagradável, uma convivência muitas vezes humilhante e posso até dizer, passa a ser uma atitude perversa. Porque você está sempre olhando para o outro e criticando tudo que o outro faz. Quando existe realmente uma satisfação, o amor e a alegria de estarem juntos uns com os outros, até a tolice que o outro faz passa a ser algo agradável de se ver. Porque assim o amor ele tem esse poder de colocar açúcar na pior das limonadas. Então a nossa querida Júlia, ela tem esse movimento, ela está insatisfeita com o casamento, insatisfeita na verdade com a condição social, porque o que ela mais deseja, ela até gosta de Quinto Varro, mas ela gosta muito mais do poder, das festas e da futilidade, e isso Quinto Varro não pode entregar a ela. Embora as mágoas lhe oprimissem a alma, porque ele sabe da traição da Júlia, da Cíntia Júlia, não deixou perceber qualquer sinal de desaprovação à conduta de Cíntia, que prosseguia ao lado de Vetúrio entre excursões e entendimentos. Continuou saindo com Vetúrio. Recebendo, porém, a recomendação de partir na direção de um porto da Acaia, não conseguiu sopitar o anseio de renovação do qual se via possuído. Procurou Opílio Vetúrio pessoalmente e, recebido por ele com largas demonstrações de cavalheirismo, expôs o que desejava. Sentia-se necessitado de vida nova, pretendia abandonar o tráfego marítimo e consagrar-se a tarefas diferentes em Roma. Então, foi a forma que ele conseguiu para dizer: eu não quero mais trabalhar contigo. E o mais interessante aqui, sabe, gente, é a atitude do Opílio, recebido por ele com largas demonstrações de cavalheirismo. Então, a gente observa que, apesar da conduta vil, baixa de Opílio contra a pessoa de Varro, ele consegue disfarçar de uma tal forma e tratá-lo como se fosse um amigo. Então a gente vê um processo aí da pessoa se desassociar da emoção de uma tal forma que nós chamamos até de uma psicopatia. Então, quão ardiloso muitos de nós somos, estamos apunhalando pelas costas e sorrindo pela frente. Isso é muito comum, infelizmente, ainda na nossa sociedade. E a gente consegue sorrir, sentar, tomar café, como se nada de mal você estivesse fazendo para aquela pessoa. Então é uma atitude realmente de psicopatia. Contudo, confessava com desapontamento os débitos que o retinham ao serviço na frota, porque nós sabemos que o Varro tinha um débito muito grande com o senhor Opílio. Inclusive a casa que ele mora é do Opílio. Então ele disse: olha, o que me segura, o que está aqui realmente me retendo é a dívida que eu tenho com o senhor. Devia tão vasta soma ao chefe da organização que ignorava como encetar, ou seja, começar a mudança de caminho. Vetúrio, revelando grande surpresa, buscou disfarçar os verdadeiros pensamentos que lhe brotavam no raciocínio. Risonho e acolhedor, abeirou-se do visitante, afirmando, peremptório, decisivo, que jamais o considerara empregado, e sim companheiro de trabalho, que nada lhe ficava a dever. Quanta malícia, né? E é tudo o que ele quer, que Varro vá para bem longe.
Declarou compreender-lhe a fadiga e justificou-lhe o propósito de reajustar-se na vida romana. Corado de vergonha, Varro recebeu dele a plena quitação de todas as dívidas. Opílio não só lhe fazia semelhante concessão, como também se colocava à disposição dele para qualquer novo empreendimento. Se o senhor quiser ir para a China, eu pago tudo. Ainda lhe dou um salário para você ir para a China. Por isso ele abriu mão. Não, o senhor não está me devendo nada. Isso foi um ato de bondade? Não, é o interesse. Então, é aquilo que a gente diz. Não é o que se faz, é por que você está fazendo. Qual é o teu interesse? Então, se há interesse, já deixou de ser caridade. Passou a ser interesse. Indagou delicadamente dos planos que já houvesse delineado para o futuro. Mas o esposo de Cíntia, atônito com o fingimento do interlocutor, mal sabia responder, alinhando monossílabos que lhe denunciavam a insegurança. Despediram-se cordialmente, prometendo Opílio acompanhar-lhe a trajetória com carinho fraternal. Sentindo-se profundamente desajustado, Quinto Varro dirigiu-se ao fórum, na perspectiva de encontrar alguém que lhe pudesse conseguir trabalho honrado. Entretanto, a sociedade da época parecia dividir-se entre senhores poderosos e escravos misérrimos. Não havia lugar para quem quisesse viver de serviço enobrecedor. Os próprios libertos da cidade ausentavam-se para regiões distantes do Lácio, buscando renovação e independência. Lácio, gente, na Itália, tá? Efetuou variadas tentativas em vão. Ninguém desejava ocupar braços honestos com remuneração condigna. Alegava-se que os tempos corriam difíceis. Salientava-se a retração, ou seja, a diminuição dos negócios com a provável queda de Bassiano, senador romano, de um momento para o outro. As insanidades governamentais tocavam a termo e os partidários de Macrino, então vamos lá, gente, vamos conhecer o Macrino. Marco Opílio Macrino nasceu em 165 da era cristã, desencarnou em 218. Ele foi o imperador romano por 14 meses, entre 217 e 218. Foi prefeito pretoriano de Caracalla e depois ele conspirou contra o imperador, assassinou e assumiu o império. Então imagina, ele era um funcionário do Caracalla. Lembra que Caracalla mandou matar o próprio irmão para que ele, Caracalla, pudesse assumir sozinho o império. E o Marco Opílio Macrino foi um prefeito pretoriano de Caracalla e ele acabou conspirando contra o imperador e acabou assassinando e assumindo o Império Romano. Então, olha a confusão que estava nesse período. Lembra que ele desencarnou em 218. As insanidades governamentais tocavam a termos e os partidários de Macrino, o prefeito dos pretorianos, prometiam revolta. Vivia Roma sob regime de terror. Milhares de pessoas haviam sido mortas em pouco mais de 5 anos por assassinos livres que desfrutavam poupudas recompensas. Por isso é que o Opílio disse que mandar matar Quinto Varro seria a coisa mais fácil do mundo. O jovem patrício, algo desalentado, fixava a multidão que ia e vinha na praça pública, indiferente aos problemas que lhe torturavam a alma. Quando lhe apareceu Flávio Súblio, sabe, gente, eu aqui acompanhando a história de Quinto Varro,
E me recordo tantas histórias que nós já acompanhamos nessas obras subsidiárias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. E sempre que se fala em um cristão, a gente nunca vai ver cristão é igual a mordomia. Presta bem atenção, cristão é igual a sacrifício. Então a gente não observa aqui Quinto Varro, um espírito nobre que reencarnou, mas quanta dificuldade, quantas dores esse homem está passando, não só as dores morais realmente, a própria situação financeira. E aí a gente consegue compreender quando Jesus nos diz que não dá para servir a dois senhores. Então vamos lá. Então apareceu Flávio Súbrio, velho soldado de duvidosa reputação, abrindo-lhe braços acolhedores. Homem maduro, mas ágil e manhoso. Súbrio fora ferido em serviço do Estado, ao manter a ordem nas galhas, razão porque, agora coxo, era utilizado por vários nobres em expedientes secretos. Longe de suspeitar, estivesse ele atado aos interesses do perseguidor de sua família, Varro correspondeu afetuoso ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido, que é uma das características. Então, aqui o nosso Emmanuel já deixou bem claro que o Flávio Súbrio está aí amando de quem? Opílio. E Varro correspondeu afetuoso ao gesto de fraternidade que lhe era oferecido, porque também é uma das características do verdadeiro cristão. Não consegue maltratar a ninguém. Não consegue. É uma luta íntima muito grande. Pode até ter um choque muito grande, mas agredir, humilhar, isso não faz parte de um verdadeiro cristão. Ele não consegue nem ver essa malícia no outro. Aliás, aquela expressão prazenteira constituía-lhe valioso incentivo na posição de incerteza em que se achava. O súbito aparecimento do antigo soldado poderia ser o início de alguma empresa, ou seja, uma tarefa feliz. A conversação foi encetada, iniciada com êxito. Depois de cumprimentá-lo, o ex-legionário atacou o assunto que eu trazia, acentuando. Meus amigos, ele vai falar a palavra Júpiter, né? E Serapis. Antes da leitura, já explico para você. Júpiter era deus romano do dia, do céu e do trovão. E Serapis foi um deus criado por Ptolomeu Sóter, tá? General grego. Vamos ver então esse diálogo entre Flávio Súbrio e Quinto Varro. Filho de Júpiter, como agradecer aos deuses o favor de encontrar-te? Serápio compadeceu-se da minha perna doente e guiou-me os passos. Comprometi-me a buscar-te, mas os tempos andam secos e um carro é privilégio de senadores. Felizmente, porém, não foi necessário moer os ossos na caminhada difícil. O moço Patrício sorria, intrigado. E antes que pudesse ensaiar qualquer pergunta, Súbrio relanceou o olhar astuto em torno, como se quisesse perscrutar o ambiente, e falou, baixando a voz. Meu caro Varro, sei que te desvelas pros nossos compatriotas perseguidos, os cristãos. Francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes domésticos e preferirei sempre uma festa de Apolo a qualquer reunião nos cemitérios. No entanto, estou convencido de que há muita gente boa no labirinto das catacumbas. Ignoro se frequentas o culto detestado, mas não desconheço a tua simpatia por ele. Com sinceridade,
não posso atinar com a epidemia de sofrimento voluntário que presenciamos há tantos anos. Ela leu: francamente, por mim, não sei como separar-me dos numes. Numes aí são gênios domésticos, tá bom? Nesse ponto das considerações, ajeitou mentirosa expressão de tristeza na máscara facial e prosseguiu. Estou me lembrando de Araxes. Apesar da minha indiferença para com o cristianismo, aprendi com os nossos antepassados que devemos fazer o bem. Acredito haver soado o instante de prestares assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte. Contudo, apiedo-me das vítimas. Por isso, filho dileto de Júpiter, não menoscabes a missão que as circunstâncias te oferecem. É interessante a fala dele, porque ele diz assim: acredito haver soado o instante de prestares assinalado serviço à causa desprezada. Não compreendo a fé nazarena, responsável por tanta flagelação e tanta morte. Contudo, apiedo-me das vítimas. Ele olha para a atitude dos cristãos e não consegue compreender como é que aquele povo conseguia renunciar a uma vida silenciando para servir a um nazareno. Então isso era demais para a cabeça dele. Mas se nós trouxermos hoje para o dia de hoje, se nós trouxermos o cristianismo para o nosso dia que nós estamos vivendo, que nós não iremos mais encontrar um circo, nós não iremos mais encontrar os leões, mas muitas vezes nós nos deparamos em situações em que abrir mão, muitos não conseguem compreender. Nós temos atitudes que muitos não conseguem compreender. Como que você vai fazer isso? Eu não consigo compreender esse tipo de situação. Você está perdendo isso. E realmente ainda não consegue compreender. Porque ainda não conseguiu compreender que cristianismo versus sacrifício. Então nós vamos sempre encontrar Flávio Súbrio na vida. Mas que nós possamos nos incomodar muito quando nós estivermos fazendo a posição do Flávio Súbrio, criticando as pessoas que estão se esforçando para se tornarem um ser humano melhor. Pessoas que estão se esforçando para viver o cristianismo. Ante a muda ansiedade do interlocutor, acrescentou: o pretor Galo, advertido por Macrino, Galo aqui tem uma nota dizendo que é Caius Mêmios Galos, pretor em Roma. E foi advertido pelo Macrino, que era o imperador, de 217 a 218. O pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Admito que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Então, só para a gente nos situarmos um pouco, Cartago, onde hoje é a Turquia, é um país da África do Norte. Então, qual é a proposta? Gente, querer mandá-lo para a África. E, de certa forma, ele quer sair um pouco mesmo. Então, olha só, o pretor Galo, advertido por Macrino, necessita do concurso de alguém para certo serviço em Cartago. Nós já sabemos que é lá na África do Norte. Admitido que, se efetuado por ti, poderá transformar-se em precioso aviso aos cristãos da África. Então, você vê aí como ele está sendo ardiloso. Ele está sendo ardiloso. Mas com o propósito de colocar-se em trabalho digno, que com a ideia de erigir-se em salvador da comunidade, perguntou sobre a tarefa a executar. Mostrando entusiasmo, bem estudado, Súbrio esclareceu que o alto dignatário, que era um alto cargo,
chamava-o a palácio para confiar-lhe delicado negócio. O rapaz não vacilou. Acompanhando o experiente lidador, procurou o Galo, o então magistrado pretor, na própria residência, em vista do caráter confidencial que Súbrio imprimira à conversação. O velho pretor, emoldurado nos mais arraigados costumes patrícios, recebeu-o, amenizando o rigor da etiqueta, e foi, sem rodeios, ao assunto, depois das saudações usuais. Iniciou ele, o Galo, solene. Varro, conheço-te a lealdade aos compromissos assumidos e espero aceites importante incumbência. Nossas legiões proclamarão o novo imperador em breves dias, e não podemos prescindir dos patriotas irrepreensíveis para auxiliar-nos à obra de reajuste social. O hábil político mordeu os lábios murchos, revelando ocultar as verdadeiras intenções que o moviam, e continuou. Não sei se dispões de tempo adequado, de vez que não desconheço as obrigações que te prendem à frota de Vetúrio. O jovem apressou-se em notificar-lhe o desligamento dos serviços habituais. Achava-se realmente na expectativa de encargos novos. O pretor sorriu triunfante e prosseguiu. Se me fosse possível a ausência de Roma, iria eu mesmo. Entretanto, diante da frase reticenciosa, Quinto Varro indagou em que ele poderia ser útil, a que o magistrado ajuntou. Cartago deveria estar reduzida a cinzas, conforme o sábio conselho do velho Catão, mas, depois do feito brilhante de Emiliano, arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpente. Duvido haja outra província capaz de trazer-nos maiores aborrecimentos. Se é possível combater aqui a praga dos galileus, por lá o problema é cada vez mais complicado. Altos funcionários, damas patrícias, autoridades e homens de inteligência devotam-se ao cristianismo, com tamanho desleixo por nossos princípios, que chegam a promover reuniões públicas para fortalecimento do proselitismo desenfreado. Não podemos, contudo, viver às cegas. Nossas providências não podem falhar. E aí eu vou pedir para a nossa irmã, então, Lígia, ler a biografia de Catão, Emiliano e Graco. Marcos Pôncio Cato. Ele nasceu em 234 a.C. e desencarna em 149 a.C., também conhecido como Catão, o Velho ou o Censor. Foi um político romano. Foi cônsul de Roma em 185 a.C. e censor em 184 a.C. Públio Cornélios Cípios Emilianos Africanos, dito o Jovem, nasceu em 185 a.C. e desencarna em 129 a.C. Ele foi general e político romano que lutou na Terceira Guerra Púnica contra Cartago, concluindo-a vitoriosamente e destruindo Cartago após 3 anos de assédio. E Caius Semprônios Gracchus nasceu em 154 a.C., desencarnou em 121 a.C. Foi um político romano do século II a.C. Gente. Mergulhando os olhos indagadores no rapaz, como a sondar-lhe os mais íntimos sentimentos, interrogou. Estás habilitado a conduzir determinada mensagem ao procônsul? Informou Varro, decidido. Perfeitamente. Tenho uma relação de 500 pessoas que precisamos alijar da cidade. Não obstante, o edito de Baciano, declarando os cidadãos romanos todos os habitantes do mundo provincial,
que passaram a desfrutar inevitavelmente direitos iguais aos nossos. Concordamos na eliminação sumária de todos os portadores da mistificação nazarena. Os principais devem responder a processo antes de sentenciados à morte ou ao cárcere. As mulheres serão poupadas, segundo a classe que pertencem, depois de advertência justa, e os plebeus serão circunscritos em serviços nas galeras imperiais. O moço patrício, esforçando-se por disfarçar as penosas impressões de que se via possuído, fazia sinais afirmativos com a cabeça, entendendo, por fim, o que significava a insinuação de Flávio Súbrio. Aceitando o convite, conseguiria salvar muitos companheiros. Poderia penetrar Cartago com tempo bastante para informar os perseguidos. Não lhe seria difícil. Teria consigo o nome de todos os implicados. Antes de falar ao procônsul, comunicar-se-ia com a igreja africana. Um mundo de possibilidades construtivas aflorava-lhe na imaginação. O próprio Corvino talvez pudesse orientá-lo na execução do encargo em perspectiva. Trovejou a voz de Galo, irritado com a pausa que o moço imprimia à conversação. Podes viajar de hoje a 2 dias? Respondeu Varro de forma polida. Ilustre pretor, estou pronto. Demonstrando despedi-lo com gestos de enfado que lhe eram característicos, o magistrado concluiu. Seguirás na galera comercial de Máximo Pratense, sob o comando de Elcio Lúcio. Amanhã à noite, entregar-te-ei a mensagem aqui mesmo e poderás combinar qualquer medida referente à excursão com Flávio Súbrio, que seguirá na mesma embarcação como assessor do capitão em tarefas de ordem política junto a amigos do prefeito, domiciliados na Numídia. Gente, que coisa, hein? O entendimento terminara. Em plena via pública, Varro, reconhecido, abraçou o ex-legionário, marcando o encontro no fórum para o dia seguinte. Embora amargosos pressentimentos lhe ocupassem o coração, com respeito ao filhinho, o jovem estava satisfeito. Alcançara, conforme supunha, o trabalho desejado. Não se sentia inútil. Ao regressar de Cartago, certo não lhe faltariam oportunidades outras. A viagem conferir-lhe-ia meios de auxiliar os irmãos na fé, representando igualmente o primeiro degrau de acesso a responsabilidades maiores. Depois de rápida permanência no lar, dirigiu-se à via de Órtia, ansioso por entrar em comunhão com os velhos amigos. Anunciou a Corvino e Lisipo a decisão de partir. O ancião gaulês comentou os obstáculos que vinha encontrando para sair de Roma e, interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago antes de tornar Leão em definitivo. Cenas do próximo capítulo. Então, a próxima semana vamos ver como vai transcorrer essa viagem do nosso querido Quinto Varro. E vamos ver se Corvino poderá ir junto. E assim, meus amigos, agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais um momento de estudo com esses personagens que a gente vai aprendendo um tanto com eles. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.